Porque falar assim normalmente parece ser um processo muito fácil, né? Não, não é. Dados do Instituto Brasileiro de Fluência revelam que cerca de 2 milhões de brasileiros são gagos e pelo menos 9 milhões passam pelo problema momentaneamente. Mas afinal, o que é e como que causa, assim, essa gagueira? Sobre o assunto, eu vou bater um papo com a Cristiane Carvalho, que é fonoaudióloga e que veio aqui para tirar as nossas dúvidas. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais, Cris. Boa tarde, agradeço o convite para falar de um assunto tão importante. Importante mesmo, né? Não faz parte, às vezes, da nossa realidade e a gente fica achando que não é nada, mas os dados revelam que muitas pessoas enfrentam esse problema. Então eu já começo te perguntando, afinal de contas, o que é a gagueira, Cris? A gagueira é um distúrbio de fluência, ela tem causa multifatorial, então ela é causada por um funcionamento diferente no cérebro. Muitas pessoas pensam que a gagueira tem causa psicológica, né? Então já gostaria até de começar falando isso. A maioria das pessoas pensa que a pessoa gagueja porque ela é nervosa, porque ela é estressada, ou às vezes até porque sofreu um trauma ou um susto na infância. Então a gagueira ela é multifatorial, ela tem influência da genética e ela tem influência da parte cerebral. Então a gagueira ela acontece no cérebro. Ela também tem influência do meio ambiente, né? Então, como tudo na nossa vida, o emocional também altera a gagueira, mas ela não é causada pelo emocional nem pelo psicológico. Ela tem uma causa neurológica e genética, com influência ambiental. Tá, quer dizer assim, então, se a mãe ou o pai, eles têm gagueira, tem a probabilidade do filho também ser uma criança gaga? Isso. Ela tem um fundo hereditário também. Ela pode pular gerações, então pode ter um avô que gagueje, o pai e a mãe que não gagueja e o neto que gagueja. Ela pula, às vezes, até 3 gerações. Então, muitas vezes, quando a gente vai perguntar no consultório, tem alguém na família que gagueja? A pessoa diz não. Mas às vezes tem um bisavô, um tataravô, que na época não era tido como gagueira, então não se sabe exatamente o que acontecia com a pessoa. E a gagueira, Cris, ela surge na infância, ela pode surgir na fase adulta? Como que funciona esse processo do surgimento da gagueira? A gagueira, essa gagueira que é comum, que a gente conhece, né, comumente, que a gente vê os adultos gaguejando, as crianças gaguejando, ela tem 3 momentos para surgir. Então, ali na fase da aquisição da linguagem, quando a criança aprende a falar, 2, 3 aninhos de idade, é a primeira etapa que ela pode aparecer. Mas ela também pode aparecer na época da alfabetização, então quando a criança está adquirindo uma nova língua, que é a língua escrita, ou na adolescência, tá? Em virtude da poda neuronal, de toda essa alteração neuronal influenciada pelos hormônios. Se a gagueira surge na fase adulta, ela não é essa gagueira do desenvolvimento. Se ela aparece na fase adulta, a pessoa precisa procurar um neurologista, porque alguma coisa, algum insulto, às vezes um AVC, às vezes alguma coisa está se desenvolvendo no cérebro dessa pessoa e ela começou a gaguejar. Mas a gagueira mesmo, como a gente conhece, ela aparece até a adolescência. E quando a família, por exemplo, o pai e a mãe, identificam que a criança começou a gaguejar, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, procurar uma avaliação com o fonoaudiólogo. Certo. O fonoaudiólogo é o profissional que trabalha com a gagueira, porque a gagueira é um distúrbio de linguagem, de fala. Então, ele precisa procurar o fonoaudiólogo e fazer uma avaliação para entender se aquilo que a criança está demonstrando, né, o jeito que ela está gaguejando, é realmente uma gagueira ou se é apenas uma fase da aquisição da linguagem. O fonoaudiólogo consegue fazer essa avaliação com precisão. Então, alguns profissionais da educação, da saúde, imaginam que porque a criança está aprendendo a falar, é natural ela gaguejar. E não é, tá? Então, a gagueira é realmente um distúrbio. É quando existe uma quebra na fala, quando a criança sente tensão, quando a criança, ela relata às vezes, eu não consigo falar, fica preso. E tem tratamento, né, Cris? É importante procurar o quanto mais cedo possível. Exatamente, tem tratamento em todas as idades, mas a gente só consegue reverter esse quadro na primeira infância.
Então, começou a gaguejar, procura o fonoaudiólogo. De preferência, um fonoaudiólogo que tem experiência com gagueira. Então, a gente fala que é mais importante a idade da gagueira, então, quanto tempo a criança está gaguejando, do que precisamente a idade da criança. Então, começou a gaguejar, ficou em dúvida, durou mais do que 2 semanas, procura um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. O tratamento, ele acontece em todas as idades. Mesmo um adulto que nunca teve um tratamento fonoaudiológico, se ele gagueja desde criança, ele pode procurar um fonoaudiólogo, que o fonoaudiólogo vai ensinar estratégias para que ele fale com mais conforto, com mais suavidade. E para que possa conseguir falar mesmo, né? Exatamente. Até porque a gagueira, gente, como a Cris falou, é um distúrbio, não deve ser motivo de chacota. Exatamente. Né? Isso é muito importante, muito né? Gagueira não é piada. Com certeza. Cris, muito obrigada pela tua participação aqui no Ver Mais. Você está convidada a voltar outras vezes, né? A Cris, que é especialista em gagueira. Obrigada.